estavam. Era aquilo que as pessoas viviam em si mesmas. Calma, deixa eu explicar isso daqui. Veja, como é que os animais conhecem as coisas? Não é? Eles conhecem por generalizações, eles têm um nível de abstração, entre aspas, animal, que a gente chama de generalização. Não é? Então, um animal vê um ser humano, ele aprende que aquele ser humano se comporta assim. Aí depois ele vê um outro ser humano, ele é capaz também de chegar e dizer, não, é igual, então vai se comportar do mesmo jeito. Não é? Ou seja, o animal ele é capaz de aprender quem é hostil e quem é amigo. Ele é capaz de generalizar coisas. Ora, isso significa o seguinte, que dentro do conhecimento humano, existe um nível de conhecimento animal, conhecimento animal, que é muito ligado aos sentidos. É muito ligado ao empírico. Agora o que acontece é o seguinte, ao longo da história da humanidade, as pessoas foram, através de um processo de autoconhecimento e de pensamento maduro, as pessoas foram vendo que este nível de abstração aqui, ele é muito rudimentar. E que é necessário você passar para um nível superior de abstração, onde você não tenha mais imagens, onde você seja livre de pensar como um animal, onde você está ligado às sensações. Então, você, por exemplo, você tem que ser capaz de pensar de forma abstrata. Por isso que Platão dizia que antes do sujeito estudar filosofia, ele precisava passar pela matemática. Ele precisava ser capaz de raciocinar de forma abstrata, com números abstratos, e estar habituado a lidar com realidades abstratas para que ele depois pudesse pensar na filosofia. Só que hoje em dia, quando você fala com as pessoas e você tenta explicar filosofia para as pessoas não alcançam o que você está falando. Se você não colocar uma imagem, se você não contar uma historinha, se você não desenhar para elas alguma coisa de palpável. Ora, isto fala do nível, me desculpem, do nível quase animal de abstração das pessoas hoje em dia. Então é por isto que pessoas que não foram formadas para ter um pensamento abstrato superior, para se elevar acima do conhecimento animal, que os cachorros não são capazes de resolver uma equação, tá? Os animais não são capazes disso. Então um conhecimento superior, se não são capazes de se elevar a esse conhecimento superior, também não vão ser capazes de fazer filosofia e teologia. Então aqui nós temos a grande dificuldade. Né? A grande dificuldade. Então quando você chega e diz, como os empiristas ingleses, que não existe conhecimento fora da experiência, séculos depois, o que você está dizendo? Você está simplesmente tirando as consequências daquilo que Guilherme de Ockham plantou, lá na Idade Média, dizendo que, de fato, não existe nada além do conhecimento sensorial. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de enxergar as verdades abstratas. Aliás, isso já virou até uma espécie de mania, né? Dentro da própria igreja. Então vejam só, fundou-se a universidade em Paris. Guilherme de Ockham começou a explicar a realidade do nominalismo, fechando tudo num sensualismo, né, total. Os professores da época condenaram Guilherme de Ockham, mas um século depois, a Universidade de Paris inteira era nominalista. E então, por causa disto, por causa dessa falta de referência do pensamento humano sublime ao real, ao mundo real, que foi, digamos assim, o divórcio criado por Ockham, nós tivemos, como consequência evidente disso tudo, uma grande decadência da escolástica. A escolástica tornou-se simplesmente uma série de discussões absurdas, de nomes, né? Onde as pessoas estavam simplesmente voltadas para discussões meramente linguísticas. Foi esta escolástica decadente que conheceu o nosso amigo Lutero, que foi aluno de professores, todos eles nominalistas, seguidores de Ockham. Os professores de Lutero em Wittenberg eram nominalistas. É evidente que Lutero vai rejeitar totalmente a escolástica. A escolástica que Lutero rejeita não é a escolástica de Tomás de Aquino. É essa coisa decadente que veio depois de Ockham, de pessoas que não eram sequer capazes de perceber a diferença do conhecimento humano daquilo que era o conhecimento animal. Ou seja, uma coisa absurda, de um nivelamento para baixo, né, totalmente absurdo. Agora, por causa da decadência do ensino, com a criação do diploma universitário, como nós demonstramos na aula passada, né, no prazo de poucas gerações, aquilo que, na época de Ockham, os professores universitários conseguiram refutar e dizer você é absurdo, isso daí não tem cabimento, um século depois era a moda, porque ninguém mais conseguia pensar de outro jeito. E se você for ver, no fundo, o pensamento moderno, ele deriva disso. E é por isso que nós estamos nessa ditadura do relativismo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar
as verdades exatamente porque as pessoas têm uma incapacidade intelectual. É importante nós vermos, então, que nós estamos num mundo onde é muito difícil debelar a heresia, o erro. Por quê? Porque nós estamos num mundo, na verdade, num mundo que caiu numa total decadência intelectual. E o nominalismo está na raiz disso tudo. Né? É somente se nós voltarmos, né, à filosofia perene que existia antes do nominalismo virar moda, que nós vamos conseguir, então, realmente buscar a verdade. Mas o homem moderno se recusa de fazer isso. Né? Ah não, porque ninguém mais pensa assim. Não é questão de ninguém mais pensa assim. Se você está num asilo onde todas as pessoas são decrépitas e todo mundo ali fazendo o mínimo de fisioterapia que eles conseguem fazer, levantar 2 quilos. Né? Isso não quer dizer que não exista a possibilidade do ser humano ir para uma academia e levantar 50 quilos. Né? É possível. Os grandes filósofos faziam isso. Ou seja, eles tinham capacidade intelectual de fazer essas coisas. Mas, para isso, é necessário que a gente saia dos limites de um diploma universitário e queira estudar de verdade. Deus abençoe você.